O que podemos transmitir de conhecimento? Compartilhar entre as gerações, transmitir aos mais novos e aprender com os mais experientes? Eu sou a engenheira agrônoma Bruna Rosa Bezerra e o objetivo desse podcast é transformar o produtor rural em um gestor rural. O nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Léo Silva dos Santos. Seja bem-vindo, Léo. E, para começar, pode contar um pouquinho da tua história como engenheiro agrônomo. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje participando do podcast Legado do Agro. Meu nome é Léo Santos, sou natural daqui de Canguçu mesmo, formado na UFPEL, na FAEM, em Pelotas, em 2008. E já em seguida já tive a oportunidade de trabalhar em Santa Catarina, em Abelardo Luz, onde eu fiz um estágio, e depois, posteriormente, em Pato Branco, no Paraná, onde eu fiquei por 2 anos na Sementes Guerra, e depois 10 anos na cooperativa Coamo, no Paraná. Então são aí uma experiência que eu adquiri nesses 2 estados, inclusive no Mato Grosso do Sul, por um período de aproximadamente 13 anos. Em 2020, então, por uma necessidade, questão de saúde familiar, precisei voltar para Canguçu. E nessa volta, então, volto com a Agro Rural, né, tendo a oportunidade da gente desenvolver um trabalho na linha agronômica, vamos dizer assim, baseado num trabalho mais técnico, né, e com essa bagagem que eu adquiri lá nessa região onde eu trabalhei. Bom, então o Léo ficou bastante tempo lá no Paraná. E o que tu pode trazer de experiência lá do Paraná? O que tu vivenciou que a gente consegue aproveitar aqui na nossa região, aqui nas nossas lavouras? Bem, Bruna, eu diria que no todo da experiência que eu consegui adquirir, tanto na Sementes Guerra, que era uma sementeira, que trabalhava com produção de semente de soja e semente de milho, onde eu fiquei praticamente 1 ano e meio na produção de semente de milho, acompanhando os campos de produções de semente. Foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de conduzir também os ensaios de VCU, que são a validação dos híbridos para diferentes regiões. E nessa oportunidade eu rodei o Rio Grande do Sul, rodei Santa Catarina, rodei o Paraná e rodei o Mato Grosso do Sul. Depois, por uma opção minha, que eu tinha gostado muito do estágio que eu tinha feito na cooperativa, que eu achei algo mais dinâmico e me identifiquei mais, né, na condução de acompanhamento da assistência técnica. Então eu optei por fazer uma seletiva na cooperativa, na Coamo. Passei, então pedi demissão das Sementes Guerras e ingressei na Coamo. Lá na Coamo, primeiramente nós participamos de um treinamento, fiquei praticamente 2 meses em Campo Mourão, na sede, fazendo todo um preparatório para então ir para o campo, né? Fui designado para a cidade de Fênix. Fênix fica próximo a Maringá, no Vale do Ivaí. Em Fênix eu fiquei aproximadamente mais 3 meses lá em Fênix, numa região muito quente, né, num vale. Então foi uma experiência bem interessante. E aí em seguida surgiu uma oportunidade, eu estava ali como trainee ainda, surgiu uma oportunidade para mim efetivar em Altamira do Paraná, que é no centro-oeste do estado, e lá onde eu conheci a minha esposa, Simone. Lá eu fiquei 2 anos e 14 dias. Eu brinco com ela que eu consigo contar até os dias que eu fiquei lá. Foi uma experiência muito bacana. Ali uma transição entre o norte do estado, do Paraná, em termos de cultura, e o sul, o sudoeste, vamos dizer assim. Então, a cidade que é divisa com Altamira, que é Palmital, Laranjal, já tem uma cultura mais puxada para a nossa tradição gaúcha aqui. Então ali tinha um conflito de culturas e de costumes, mas com produtores bastante tecnificados já também. E posteriormente fui então transferido para Quarto Centenário, próximo a Goerê, que fica praticamente bem centralizado, fica a 150 de Campo Mourão, 150 de Cascavel, 150 de Umuarama. Então uma região bem centralizada, 150 de Toledo. E ali foi onde eu tive as melhores experiências em termos de tecnologia. Produtores com alta tecnologia, num custo de terra altíssimo, né? Onde produzir é fundamental para se manter na atividade. Então, quem não produz acaba
saindo e dando espaço para quem realmente é profissional e produz e consegue extrair desse bem valioso que é a terra, né? Consegue extrair a sua renda, o seu ganho, vamos dizer assim. Qual era o perfil desses produtores, Léo? Tamanho de área, produtividades alcançadas, eram proprietários, arrendatários? Bom, eu atendia desde produtores com 20 hectares até produtores com 1.300 hectares. Né? Então, tinha uma variação grande em tamanhos de área. Mas eu te afirmo assim, que todos eles com o mesmo propósito, né, e com a mesma preocupação, independente do tamanho, de realmente produzir e fazer com que se tenha lucro da atividade. Né? Produtores que são muito adeptos à tecnologia, né? Então estão sempre envolvidos em dia de campos, em palestras. Nós fazíamos palestras em períodos ali entre maio e junho, praticamente toda semana. Nós tínhamos uma palestra com um grupo de produtores que a gente convidava para estar trazendo temas atuais, né? E a participação, a adesão a essas reuniões ali era muito grande. Então a gente conseguia trazer os principais pesquisadores, professores aí do Brasil para abordar algum tema, seja de fungicida, de fitopatologia no caso, entomologia, na questão de pragas, né? Seja na parte de herbologia, plantas daninhas ou fisiologia, enfim, todos os temas eram abordados. E também os dias de campo, né? Onde então a gente conseguia validar aquilo que era proposto na teoria, conseguia validar isso na prática. E aí a importância de ter alguns produtores, algumas propriedades abertas a esse tipo de trabalho, né? Porque é um trabalho que dá trabalho, de fato, né? Que é a montagem de dias de campo, tanto na implantação quanto na condução e depois na apresentação. E a gente tinha alguns bons parceiros que nos ajudavam a conduzir esses dias de campo. Então se nota que os produtores têm essa acessibilidade e essa busca pelo que vem de conhecimento de fora, né? Seja ele tecnologia, seja ele de técnicos, e deixar de lado um pouquinho daquilo que aprendeu com o pai, que aprendeu com seu pai, que... Exatamente. Não, com certeza. Todos eles vivem o momento, né? Vivem o que o pai deles faria nos dias de hoje. Essa é a verdade, né? Eu ainda falo que hoje a gente tem uma ferramenta que são as redes sociais, né? Com a informação chegando instantânea. Ou seja, hoje de manhã, o que nós vimos na lavoura hoje de manhã, ela pode ser publicada e comentada aqui de forma instantânea para um público todo ter acesso. Então isso é muito importante. Antes a gente tinha o quê? O acesso numa aula, acesso a um professor, um pesquisador em algum momento, geralmente se referindo ao que ele viu na safra passada, né? Ou em safras passadas. E agora a gente tem a oportunidade de ter essa informação instantaneamente naquilo que está acontecendo, ou no dia, ou na semana, ou nos últimos dias, né? Que é o mais importante, né? A gente está com o problema, se antecipando ao problema diante daquilo que está se vendo em alguma outra região, em algum outro produtor. Então essa é a vantagem. Os produtores, o perfil deles, como de modo geral, assim, todos são empresários, né? Empresários agrícolas, né? De fato, porque nós tínhamos lá advogados, tinha veterinário, tinha dentista, enfim, médico, vários perfis de produtor em termos de profissão ou de formação, né? Mas quando se falava da atividade agricultura, todos eram empresários rurais de fato, né? Com a preocupação em produzir e fazer o melhor para produzir. Sim, buscando gerar renda, né? Sim. Léo, e sobre as produtividades, quais eram as produtividades médias alcançadas no estado do Paraná? Bruna, eu sempre tive um desafio comigo, assim, que nunca foi me contentar com aquilo que é a realidade de hoje. Eu sempre busco como inspiração algo além do que tem hoje, né? Então, logo que eu cheguei em Quarto Centenário mesmo, com os outros agrônomos que trabalhavam na unidade,
eu tracei uma meta com eles de que, juntamente com toda a equipe da cooperativa, da gente buscar um número em termos de produtividade. E isso lá em 2013, a gente começou a buscar 80 sacas por hectare, né? E nós estávamos num patamar ali meio que estagnado em 60, 65, né, sacas por hectare. E de fato, né, no ano de 2018, se eu não estou enganado, foi o primeiro ano onde nós tivemos vários produtores atingindo essa produtividade de 80, 82, 83, 85 sacas por hectare. Mas isso não foi por acaso, né, isso foi baseado numa construção. E essa construção nada mais poderia ser diferente do que a construção de um perfil de solo, né? A região de Quarto Centenário, onde eu trabalhava, por último, tinha um produtor que eu atendia, que ele tinha uma área num teor de argila de quase 80%, e esse mesmo produtor tinha uma outra área com 15% de argila. Então o manejo e a realidade para essas duas áreas dele eram totalmente diferentes. Nem tudo que se usava e se atribuía na área de 80% de argila era o mesmo manejo e que se atribuiria para essa área com 15% de argila. Mas dependendo do ano, ele produzia mais na área com 15% de argila do que na área com 80% de argila. Porque se tu me perguntar assim, qual que é um teor de argila ideal, eu te diria que entre 30% e 40% seria o melhor solo para se trabalhar. Tá? Porque acima disso daí a gente já começa a ter algumas dificuldades em questão física. Então, dentro do tripé agronômico, químico, físico e biológico, né, a gente busca sempre o equilíbrio. E tudo aquilo que tiver em excesso vai ser um limitante para a produtividade. Então, no caso, um teor de argila muito alto, eu tenho um limitante na questão física. Onde a gente consegue interferir mais? Na questão química, e aos poucos a gente vai interferindo na questão biológica. Mas hoje o que está mais ao alcance agronômico ainda é o químico. O problema é que o desconhecimento, muitas vezes, de como buscar esse equilíbrio químico faz com que as pessoas pequem pelo excesso. E o excesso é tão prejudicial quanto a falta, né? Então, algo que eu sempre busco mostrar para o produtor, que às vezes ele ter um solo equilibrado é melhor do que ele ter um solo saturado. E o saturado é pelo excesso, porque muitos nutrientes são inibidos pelo excesso de outros. Então, buscar o equilíbrio entre os nutrientes é um grande desafio. Certo. E quando eu convidei então o Léo para vir aqui, né, nesse podcast, ele intitulou 100 sacos de soja por hectare é possível. Então, com essa tua experiência de que lá no Paraná vocês alcançavam 80 sacos já há alguns anos atrás, 100 sacos por hectare é possível? É possível, Bruno. Sem dúvida, eu tenho plena consciência de que é possível. Os materiais genéticos de soja, as cultivares de soja que tem no mercado hoje, elas são trabalhadas em cima desse potencial. E então cabe a nós, agrônomos e agricultores e produtores que estão no campo, e tomando as medidas para amenizar a perda. Porque todos os dias a gente perde sacas de soja, a gente não ganha sacas de soja. Porque os 100 sacos já vem embutido na cultivar no momento que tu compra a semente. Esse potencial já está ali. Aí cabe a nós, técnicos e produtores, fazer e cuidar com que se coloque esse material num ambiente e se faça os manejos nutricionais e fitossanitários na medida que não se cause perda desse potencial, né? Um limitante que a gente não consegue controlar 100%, a não ser com alguns recursos restritos, é a questão pluviométrica, né? A questão da chuva. Mas produtores que têm irrigação, que têm um pivô, enfim, conseguem então ainda amenizar esse fator, que hoje é um dos maiores limitantes para a nossa região. Mas eu te digo, mesmo num déficit hídrico, a gente tem ferramentas que poderíamos amenizar. O que a gente não pode aqui na região é todos os fatores que acontecerem,
a gente acabar colocando a culpa na estiagem. E esse ano é um ano que eu te digo, nós vamos ver ao final da safra uma disparidade muito grande em termos de produtividade entre produtores, e o diferencial vai ser o manejo que cada um adotou. Mas aqueles que tiveram um manejo fraco ou não adequado para a sua lavoura, vai colocar a culpa na seca. Porque é muito mais fácil tu achar um culpado do que tu admitir o teu erro, né? São poucos que conseguem admitir o erro. Então, aonde que nós conseguimos interferir? É justamente ajudando na construção de um perfil de solo baseado numa estruturação química, física e biológica, né, em profundidade, e preparar então esse ambiente para que se coloque uma cultivar adaptada para a nossa realidade, se faça todos os manejos fitossanitários para que pragas, doenças e plantas daninhas não interfiram no potencial produtivo, e para daí nós contar com um pouquinho de sorte, né, de termos as chuvas no momento certo. A gente vinha ainda comentando esses dias, né, da importância do produtor começar a olhar isso de uma forma virada, né? Hoje a gente vê que ele faz algum manejo para alcançar ali seus 40, seus 45 sacos, né? E ainda buscando economizar, né, Léo? Muitos deles ainda buscando economizar ou fazer o que o vizinho está fazendo. E que a gente tem que olhar isso ao contrário. Não, essa semente veio com esse potencial de 100 sacos. O que eu tenho que fazer para manter esse potencial, né? O que eu não posso fazendo para não ir perdendo, né, esses 100 sacos que ela já tem lá no campo, que ela já vai me dar de produtividade lá no campo. Num ano como esse, o que tu diria que foram os manejos que estão tirando essa produtividade? O que vem fazendo com que o produtor vá perdendo essa eficiência? Bem, Bruna, só voltando assim, né? Então, hoje eu mantenho contato direto com os produtores do Paraná, e esses produtores que eu atendia lá, alguns já conseguem, claro, não em média de área total, mas alguns já conseguem em alguns talhões, aqueles talhões que estão, vamos dizer assim, apurado o fino do manejo, extrair esses 100 sacos por hectare. Então, lá era possível, e aqui eu acredito que também seja possível. Claro que isso vai um tempo, né? Mas aos poucos cada produtor vai ter que escolher lá um talhão seu e começar a exercitar isso aí. A única forma da gente quebrar alguns paradigmas e fixar alguns conceitos é justamente pela repetibilidade. Então é repetir aquilo dali e ver o que dá certo e o que não dá certo, tá? Nós temos ainda bastante para percorrer aqui na região, mas a gente já viu aí há uns 3 safras atrás, alguns produtores que já extraíram acima de 80 sacos. Então por isso que a minha régua já está no 100 aqui para a região, porque o 80 já se rompeu também aqui na região em algumas situações, justamente em anos onde não tem a restrição hídrica. E mais importante, talvez até do que a falta de umidade no solo, anos muito chuvosos são anos onde nós temos uma menor incidência de luz. E a cultura da soja, nada mais é do que a arte de coletar luz solar e transformar isso em proteína e óleo, né? E conhecer essa dinâmica, essa fisiologia, essa bioquímica desse processo é muito importante, né? Então não é simplesmente ir lá colocar uma semente numa plantadeira, colocar um adubo na linha e sair dali achando que vai produzir 60, 70 sacos. O primeiro passo, ao meu ver, é o produtor acreditar, né? Ele tem que acreditar que isso é possível, porque se ele não acredita, ele não vai chegar lá. Então vai se contentar sempre com esses 45 sacos, 50 sacos. Como nós estamos ainda numa região onde a terra é muito barata, isso é fato, nós temos hoje uma das terras mais baratas do país, tá? Isso ainda nos dá margem para incompetência, tá? Coisa que na região que eu estava, no Paraná, como a terra tem um valor de mercado muito alto, não dá espaço para que se tenha incompetência, porque se tu for incompetente, no próximo ano tu tá fora e vem outro e pega e toma a tua terra, seja por arrendamento ou por compra mesmo. Então, acreditar que é possível, quem acaba empurrando a produtividade para o teto, vamos dizer assim, é o custo, porque aí quanto maior teu custo, maior tua obrigação de produzir mais.
Não deixar de fazer o mínimo, o básico da agronomia, né? E não ir empurrando com a barriga, esperando o problema acontecer. Depois que o problema aconteceu, já teve uma perda, e uma perda muito grande. É isso que a gente está vendo nessa safra, né? Então eu pego sempre o exemplo da soja em relação a um prédio. Se eu quero produzir 100 sacas, eu estou falando de um prédio de 100 andares. Para mim produzir um prédio de 100 andares, o engenheiro, o projetista, ele não chega simplesmente no 50º andar e decide, agora eu vou construir mais 50 para cima. Lá na base, lá na estrutura, lá no início da obra, ele já faz uma base para poder erguer 100 andares, né? Então, na cultura da soja, a gente tem que agir da mesma forma. É no início, na hora de fazer o projeto, o planejamento, que a gente vai definir aonde, qual patamar que a gente quer de produtividade. Por quê? Porque é ali que a gente vai escolher cultivar. A cultivar com maior potencial, ela vai ter que estar no meu melhor talhão, certo? E vai ter que ter uma adubação adequada para esse potencial produtivo. E todos os manejos fitossanitários que eu vou fazer nessa cultura é sempre para evitar que tenha perda. Eu nunca estou potencializando. O potencial já está intrínseco no material genético. Então, fungicida que a gente está vendo esse ano, aí, o produtor que errou ou que entrou atrasado, ou que usou talvez o ativo mais adequado para aquele momento, vai perder muito, muito mesmo. Te afirmo que ali no final da colheita a gente vai ter vizinhos com o mesmo regime de chuva colhendo 30 sacos, um a mais do que o outro, e o diferencial vai ter sido só o manejo de fungicida. Então isso é coisa que hoje, ao meu ver, nós não temos mais espaço. Que nem eu comentei, a informação é uma informação que hoje chega diariamente para nós através das redes sociais, que é uma ferramenta gratuita, vamos dizer assim, mas às vezes a informação que chega também através das redes sociais é um pouco distorcida e tendenciosa. Então conseguir filtrar e ter bons profissionais ao nosso lado, captando isso daí, transformando isso para a realidade de cada produtor, eu acho que é um diferencial que a gente pode oferecer enquanto assessoria técnica aqui na região. Replicar o que está acontecendo ali em Cruz Alta, ali em Júlio de Castilhos, às vezes não é a melhor alternativa, mas saber o que está acontecendo ali, principalmente em termos de problema, pode ser uma saída para a gente se prevenir aqui na região. Para que se consiga planejar melhor, né? Exato. E, Léo, a gente já falou um pouquinho aí do quais são o lado que ainda temos a evoluir, né? Não vamos dizer assim o lado ruim, mas o que ainda tem a evoluir aqui na região. E o que tu vê de ponto positivo? O que a gente estaria assim à frente, o que a gente ainda pode usufruir? Olha, Bruna, sem dúvida, assim, que eu já comentei é o fato de nós ainda estamos numa região que tem espaço para se abrir, tem muita área para abrir, que a terra ainda é barata em termos de arrendamento, em termos de valor de venda, isso é fato, não queiram me condenar, porque se nós compararmos em relação a outras regiões do país, esse comparativo vai aparecer. E ao mesmo tempo nós estamos numa questão logística, né, fantástica. Nós estamos a pouco mais de 100 quilômetros do porto, com acesso todo pavimentado. Então, só aí nós já temos um ganho em termos de valorização do produto soja, né, por essa proximidade, ao mesmo tempo que nós temos uma economia em questão de frete para a chegada do fertilizante, que chega mais barato também para nós. Então, são dois pontos que fazem com que a nossa localização, em termos de região, permita que nós tenhamos uma melhor valorização do produto soja e que o fertilizante chegue para nós no menor custo, certo? Também nós temos uma pressão de pragas e doenças aqui na região infinitamente menor do que a região que eu estava, por exemplo. Eu prefiro falar sempre de onde eu estava porque eu vivenciei isso por 8, 10 anos. Então, ali eu tenho certeza do que acontecia. Em termos de soja, 5 aplicações para percevejo. Saía a cultura da soja, entrava a cultura do milho safrinha na sequência, com mais 5 aplicações para percevejo. Aplicações para lagarta, 3, 4. Aplicações de fungicida, não se falava em menos que 3. Em anos bons, anos chuvosos, 4, 5. Isso é normal.
né? E aí dentro desses manejos tem N produtos. E nem todos os produtos são suficientes para nos dar essa proteção que a gente precisa para que não se tenha perda em termos de potencial produtivo. Certo. Então, é possível alcançar os 100 sacos de soja, né? Uma coisa importante é esse produtor se dar conta que ele é um gestor, porque ele não vai se transformar num gestor, né? Ele já é um gestor, ele já tem uma empresa rural e ele tem que fazer com que essa empresa cada vez gere mais lucro, gere mais resultado, né? Ao menos é isso que a gente espera quando vai participar de uma empresa. E isso está atrelado, sim, à rentabilidade, mas esse custo, conforme o Léo falou, né, quanto vai aumentando o custo, vai aumentando também o teu resultado, então isso tem que ser medido, isso tem que ser acompanhado, né, por um profissional que possa, não é aconselhar, que possa orientar esses produtores rurais, né, orientar pelo melhor caminho. E mais alguma sugestão, Léo? Então aqui a gente falou da argila, né? Nosso teor de argila aqui é 20 e poucos por cento? 23, em média, 24, 23, 25, 24, exato. isso. Uhum. Então, tem trabalhos aí mostrando, a gente ainda comentou mais cedo, né, de pesquisadores que estão desenvolvendo trabalhos na Bahia, que tem uma porcentagem de argila menor, né, ou parecida com o que nós temos aqui, e tem alcançado altas produtividades. Tu quer falar um pouquinho, Léo, sobre esses... Sim, dentro de todos os manejos aí para a gente chegar nesses 100 sacos, eu não tenho dúvida de que a base de tudo isso aí é o solo. Assim como a base para um prédio de 100 andares está lá no início, né, da soja também. Então, assim, não tem como nós pensarmos num potencial produtivo de alguma cultura sem olhar para aquilo que a gente não enxerga propriamente. E às vezes nós trabalhamos de uma forma só analítica através de análises, né, análise de solo, enfim. E aí, Bruno, aí nós poderíamos fazer um outro podcast a respeito disso daí, porque o que é mais importante é o equilíbrio químico, físico e biológico. Mas o que nós precisamos é colocar raiz. Precisamos colocar raiz dentro desse perfil de solo, desse solo nosso aqui da região. Para quê? Porque aonde tem raiz eu tenho vida. Aonde tem raiz tem nutriente. Aonde tem raiz tem ar para que respire. Tem espaço para que se busque água em profundidade se está faltando em superfície. Então, raiz é o grande segredo para a construção da base para mim chegar nos 100 hectares. Me dói quando chega próximo ao plantio e tu olha uma área que ficou em pousio ou que teve um manejo com gado inadequado, e o gado não é algo ruim, pelo contrário, é algo benéfico, desde que seja bem manejado, né? E tu chegar e ver sem nada de cobertura. Eu posso até ter um volume de raiz ali embaixo, que tá ali, né? Mas com certeza é menor do que o desejado, e também não vou ter o complemento superficial que a forrageira poderia me proporcionar se ela tivesse ficado com o mínimo de massa possível em superfície. Porque aí também, não só como raiz, mas essa degradação da palhada vai me trazer um equilíbrio, mesmo num primeiro momento em termos de superfície, mas um equilíbrio biológico. Assim como a palhada hoje é o principal herbicida que nós temos na cultura, né, ou nas culturas de um modo geral, porque só o impedimento da penetração da luz diretamente no solo já inibe a germinação de uma boa quantidade de plantas daninhas na cultura. Então, é uma sucessão de manejos, mas não tem como nós não olharmos para aquilo que a gente de fato não enxerga, que é o que está abaixo da onde estamos pisando, vamos dizer assim, aquilo que está em subsuperfície, em termos de químico, físico e biológico. Como no físico a gente tem pouca capacidade de intervir, ou seja, não vou conseguir mudar o teor de argila, o teor de areia aqui na região, mas eu consigo compensar um pouco com a parte biológica, né? E sempre buscando um equilíbrio químico, e esse equilíbrio deve começar a ser olhado em profundidade.
porque eu vejo que quando a gente faz análise de agricultura de precisão estratificada, ou seja, olhando de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30, a gente tem um rico no solo em termos de fertilidade em alguns casos, de 0 a 5. De 5 para baixo é um desastre. Por quê? Porque as práticas que vêm sendo feitas em termos de correção de fertilizantes, elas não estão sendo beneficiadas a ponto de levar esses nutrientes em profundidade. Se eu não tenho nutrientes em profundidade e tenho alguns elementos que são tóxicos, no caso o alumínio, automaticamente quando a raiz começa a descer e se depara com esse ambiente com alumínio e ácido, ela até a raiz pode ser cauterizada, né, pelo alumínio. Então automaticamente ela para o seu crescimento e fica estagnada. E isso é muito fácil de ver em solos onde nós temos teores de alumínio alto e acidez. E aí se nós tivermos ainda uma compactação, né, ou seja, mais uma questão física, aí tudo isso daí vai nos desencadeando para que nós não consigamos atingir esse potencial produtivo que a cultura poderia nos entregar. Certo. Léo, mais alguma coisa que tu queira observar, algum manejo que seja importante de falar, que eu não tenha perguntado? Olha, Bruna, como eu te falei, eu acho que nessa parte de fertilidade, principalmente, aí a gente poderia deixar para fazer em um outro momento, né? E aí talvez discorrer um pouquinho mais em alguns detalhes, mas eu vejo assim, aqui na região, de um modo geral, onde o básico não é bem feito. E o básico é o feijão com arroz, é o calcário, é fazer uma análise de solo, né, na oportunidade de fazer uma abertura, área de primeiro ano, quando tu tem a oportunidade de incorporar e de olhar em profundidade, né, e fazer o uso desse corretivo que é tão barato. Eu falo, o calcário só não tem um valor de mercado maior porque o pessoal não vê valor em algo que é tão volumoso em quantidade e ao mesmo tempo tão barato, né? E não tem um vendedor batendo na porta toda hora oferecendo, né? Mas o calcário não tem como nós chegar em 100 sacas se nós não tivermos um trabalho com calcário. E calcário já é um elemento onde a gente tem aí pelo menos duas opções que são totalmente distintas. E se eu colocar o calcário errado no meu solo, baseado nos nutrientes que estão nesse solo, eu estou piorando a situação. Eu não estou melhorando. Então até o calcário, que é o básico, que é o feijão com arroz da agricultura, mal utilizado pode se tornar vamos dizer assim, um elemento limitante para termos o potencial produtivo que a gente busca. E aí, para os outros elementos, o raciocínio é o mesmo, né? Seja por fósforo, seja por potássio, enxofre, e aí a gente pode entrar nos micros, boro. Tudo aquele que tiver em falta vai ser o limitante, né? Na lei do mínimo é o que tiver em falta, independente se ele é um micro, se ele é um macro, esse vai ser o limitante de produtividade. Então, o grande desafio é buscar o equilíbrio. E se nós tivermos esse equilíbrio químico, físico e biológico, com o solo bem estruturado, com um perfil de solo, é muito provável que a gente comece a ver esses patamares de produtividade, mesmo em anos de veranico, se elevarem e a gente romper essa barreira aí, que ao meu ver é triste de ver, dos 45, né? Eu, sinceramente, eu não consigo chegar num produtor, eu não consigo plantar soja pensando em algo abaixo de 60, 70. Não tem como. Se eu não acreditar que eu vou produzir 70 sacos, por exemplo, eu já vou produzir 60. Se eu acreditar que eu vou produzir 60, eu vou produzir 50. Isso aí é natural. Tu vai já sair produzindo 20% a menos. Porque se tu não está acreditando, tu não vai investir a ponto de tentar alcançar aquela meta. Sim, o teu esforço já vai ser menor, né? Então temos a resposta do nosso podcast. Então é possível, né, produzir 100 sacos de soja por hectare, desde que o produtor acredite, desde que ele trabalhe nesses princípios aí da agronomia, né, talvez um pouco esquecidos. E a nossa região, então, é uma região que ainda tem muito espaço para novos produtores, para produtores que já estão na atividade, né, se profissionalizarem. Gerarem mais renda, né, trazerem melhores condições para suas famílias, que a gente ainda tem aqui muito da agricultura familiar, que já não é mais tão familiar, né, já são áreas extensas.
e trazer resultado, trazer uma qualidade de vida, né? Que muita gente também vem saindo da cidade grande e buscando isso, né? Certo, Léo? Muito obrigada, então, por ter aceito o nosso convite e até uma próxima.